Olá, Jardim 2A, Jardim 2B, eu sou a professora Anice e essa semana eu e a Paula planejamos as atividades, com a leitura do lobisomem. O papai e a mamãe ou o responsável por vocês vai estar lendo ou já leu sobre o lobisomem, que é uma história, uma lenda. Como estamos trabalhando folclore, lenda é uma história inventada ou até real, mas que ela vem sendo contadas por geração. E o que é geração? É o que vem dos nossos bisavós, dos nossos avós, até chegar nos nossos pais e que os pais nos contam. Então, isso que é geração. E isso é a riqueza do folclore. É tudo que estava lá no passado, que vem através das nossas famílias em relação às lendas, a brincadeiras, a jogos. Converse com o papai e com a mamãe, que vocês vão ver o quanto eles têm dessas brincadeiras de infância que pode ser ensinada a vocês, ou as histórias, as lendas, A gente pensou que seria interessante também perceber que não existe o lobisomem, mas existe o lobo real. O lobo, ele tem as suas características, ele não é um lobisomem, mas ele é um lobo, parece com um cachorro, mas não é. E aí, eu pensei, e a Paula, de trazer um lobo virtual para a gente analisar ele melhor. O que vocês acham? Esse que vocês estão vendo, ele é o lobo cinzento. Ele parece com um cachorro, Mas ele tem o focinho mais alongado, as suas patas são maiores. Olha como ele é. Esse uivo, ele realiza para se comunicar com a sua alcateia. O que é a alcateia? Seria a família dele. Eles vivem em bando, E aí se chama de alcateia. Essa espécie de lobo, eles vivem em florestas, desertos, montanhas, eles são bastante ágeis e normalmente eles se alimentam de carne. Seus dentes são muito afiados, muito fortes. Eles conseguem triturar o osso das suas presas, E o que é interessante também é que eles, quando têm os seus filhotinhos, eles ficam em uma caverna até esses filhotinhos terem condição de procurar alimentação sozinhos. Os filhotes, eles nascem cegos, nascem surdos e eles são cuidados por essa alcateia, até eles conseguirem enxergar, ouvir. Os adultos, os lobos adultos é que fazem a caça. Então, aos poucos, eles também vão aprendendo a caçar até conseguirem sobreviver sozinhos. Então, crianças, como nós vimos e a professora Anice já disse, o lobisomem, ele não existe. O que existe, sim, é o lobo. O lobisomem e o lobo aparecem nas diversas histórias infantis, nas histórias que são passadas de geração para geração, do vovô para a mamãe, da mamãe para a gente, e assim vai. E o lobo, quando ele aparece nas histórias infantis, que nós já conhecemos, você também conhece, a história do Chapeuzinho Vermelho, o Pedro e o Lobo, os 3 porquinhos. O lobo sempre aparece querendo devorar, mas na verdade não é porque ele é um lobo mau. Na verdade, ele está faminto. Nas histórias, ele aparece querendo sempre comer.
né? Então, e nas histórias infantis, geralmente, o autor quer passar pra gente que existem regras, e algumas regrinhas que são estabelecidas pelos papais, mamães, né? Pela nossa família, nós temos que respeitar. Então, nas histórias que nós conhecemos, o lobo aparece nesse sentido, que a gente usa a imaginação e consegue perceber que nós temos que obedecer. Então, o fundo moral das histórias, geralmente em que aparece o lobo, ele aparece nesse sentido. Olha, você desobedeceu a regrinha e olha o que aconteceu. O lobo apareceu. Então, ele aparece sempre como um alerta pra gente. E é muito gostoso rever as histórias, ouvir as histórias. E tenho certeza que vocês vão gostar de ver o lobo, de conversar com a mamãe sobre as histórias que aparecem o lobo mau também, tá? Então, vamos lá? Bora partir para as atividades? Então tá. Beijos. Veremos na próxima.